Fala, meu querido, minha querida concurseira aqui do Dimensão Pro. Sou o professor Rafael de Geografia e estou aqui para mais uma aula rumo à tua aprovação, rumo a esse teu almejado sonho nas carreiras militares, tá? Então, vamos para mais uma aula. Hoje vamos estar falando sobre hidrografia. Isso mesmo, a questão dos rios, né? Que foi o calo na prova do último concurso da PM. Foi uma questãozinha dor de cabeça, viu, aquela ali. Foi tipo assim, como eu já falei nas outras aulas, todo mundo tem que gabaritar a geografia, né? Aquela ali botaram, não, todo mundo tá tirando 10 em geografia, nessa não vai tirar. Mas o aluno do Dimensão Pro vai tirar sim, porque aqui você sai preparado para essa prova, tá certo? Então, quando a gente fala de hidrografia, a gente precisa de fato entender toda essa dinâmica dos rios e a importância dos rios para o abastecimento das cidades. A gente sabe que há uma grande dificuldade dentro dessa relação de habitação e distribuição de água nas residências das pessoas, né? Muitas vezes por falta de chuvas. E aí o que acontece? O professor, mas não tem um rio, por que não faz o aproveitamento da água desse rio? Porque muitas vezes a água desses rios não estão com condições favoráveis a esse procedimento, devido também a processos de ocupação e formação estrutural das cidades nas suas antigas áreas. Onde a gente observa, cara, que ao longo do tempo, cidades interioranas que foram crescendo ao longo dos rios, às margens dos rios, foi criando-se áreas cada vez mais poluentes. Então, se a gente olha, por exemplo, o entorno de cidades que cresceram ao longo dos rios, ao trecho dos rios, né? Nesse mesmo percurso, sua mata ciliar foi sendo devastada. Não teve espaço para que esses rios pudessem seguir seu leito. Não houve uma área de preservação. Pelo contrário, as áreas começaram a ser ocupadas, as pessoas começaram a construir. Aí é aquele paralelo, né? Quando começa a ter as enchentes. Ai, meu Deus, a água do rio vai entrar dentro da minha casa. Calma. Quem entrou dentro de fato do rio? As construções, em alguns casos, claro que em alguns casos, tá certo? Construções que muitas vezes não houve uma regularidade, não houve por parte dos órgãos públicos uma fiscalização para que esses danos não viessem a acontecer no futuro, né? A gente precisa preservar o leito do rio, a mata ciliar do rio, tá? A gente precisa. Quando é que a gente dá importância a isso? Quando acontecem os desastres. Quando acontecem as tragédias. Aí a gente começa a observar algumas falhas que foram criadas ao longo do tempo e não foram feitas ações para, de um certo modo, impedir esses avanços. São essas questões que a gente acompanha ao longo do tempo. Dentro da hidrografia, observa aí a imagem na tua tela. A hidrografia do Brasil reúne um dos mais extensos e diversos recursos hídricos do planeta, tá? Possui 15% do total de água doce existente no mundo. Então aí a gente observa toda a malha de bacias hidrográficas dentro do nosso território nacional. Da Amazônica, do Paraguai, do Paraná, do Uruguai. Aí quando a gente chega aqui no Nordeste, São Francisco, Atlântico Nordeste, Parnaíba, tá? Atlântico Nordeste Ocidental. Então são essas áreas que vão estar banhando justamente o nosso território, ampliando, né, essa distribuição de água, facilitando cada vez mais o nosso desenvolvimento. Por quê? Por quê, professor? A gente vai estar, quando o senhor diz, vai estar criando esse desenvolvimento. Entenda que todo mundo necessita de água. A água é essencial para a vida das pessoas. O que é que os pesquisadores tanto procuram em Marte? Pontos de água. Tendo água, tem vida. Então, muitas vezes, por exemplo, já se pensou por que na tua cidade, na tua área aí, não sei de onde você está estudando, não chega uma grande indústria, se for uma cidade de interior, se for uma cidade menor? Ah, professor, não tem indústria na minha cidade. Por quê?
Muitas vezes isso aqui está por trás. A falta disso aqui, na verdade, está por trás dessa situação. No tocante de que, cara, hoje a grande demanda dos municípios é a falta de água. Se eu tenho uma indústria, se eu vou instalar uma indústria em um município, como é que eu vou fazer esse sistema de distribuição de água? Porque, por exemplo, se for uma indústria de alimentos, essas indústrias de alimentos, por dia, ela gasta toneladas de água. Então, como é que eu vou conseguir distribuir o abastecimento de água para a minha cidade e para as indústrias? Consegue compreender isso? Então, muitas vezes, ficamos só na ilusão das promessas políticas. De que, vou trazer indústria. Não vai. Não vai até conseguir ajustar alguns pormenores, que no caso é maiores, das cidades, né? Cada rio ou curso de água brasileiro possui características próprias e complexas, que resultam da combinação de vários aspectos geográficos da região onde estão localizadas. Entre eles, o clima, o relevo, a cobertura vegetal. Como eu te falei, é tudo um complemento dentro da geografia física. Para o rio ele ter água, ele precisa também, né, de uma relação de clima favorável para essa região, para que ele possa, de um certo modo, se desenvolver, ampliar dentro do seu espaço. Quando a gente olha para o trecho de um rio, a gente precisa lembrar, né, antes de irmos para a imagem, que o rio ele vai partir. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, porque aí facilita, né? Vou deixar o azul para a água, né? Eu construí as montanhas com o azul, para vocês entenderem, depois seria difícil. Então, se a gente pega, esse rio ele vai estar nascendo. E aí ele segue o seu percurso. Ele nasce, mais uma vez, a questão da altitude. A altitude dentro dessa área. Então nós temos a nascente do rio. E nós vamos ter a foz do rio. Essa foz ela pode ser de dois tipos. Delta ou estuário. Tá? Qual é a diferença, professor? Uma saída, como assim? Ele vem, segue seu percurso e aqui ele corre por um único canal. Ou aqui ela pode ter formações e aqui essa água ela se divide, tá certo? Então a partir daqui e aqui a gente vai ter o mar. Toda essa água vai correr, tá certo? Ela pode ser desses dois tipos. A nascente vai partir de um lugar de grande altitude e aí ele sai fazendo o seu curso, tá? Curso médio do rio, curso alto, tá certo? E curso baixo, tá? É quando a gente vai entendendo ao longo desse percurso essas áreas. Aqui podemos ter um outro rio que vai desaguar nesse. A gente chama de afluentes do rio, tá? São rios secundários que vão desaguar em um rio principal. Esse seria o rio principal. Outra característica, o rio ele está vindo no seu curso e aqui ele fez isso. Aqui tem um tipo de formação, aqui tinha outro tipo de formação. Ele fez isso. Isso aqui é o que, professor? Uma curva. Mas na tua prova não vai vir isso aqui, curva do rio. Vai vir isso aqui, ó. Meandro. E o que é o meandro? Curva do rio.
Ao analisarmos a imagem, podemos identificar um rio meandrático, ou seja, um rio cheio de curvas, tá? Consegue compreender isso? Então, quando a gente olha nesse entorno, essas questões do rio, né, das partes do rio, a gente acaba identificando essas características, tá bom? Volta aí para a imagem. Vê só. Região hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental. Pega aí partes, né, do litoral do Ceará, do litoral do Rio Grande do Norte, João Pessoa e também Pernambuco e Maceió, né? Pega todas essas áreas. A região hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental ou Bacia Atlântico Nordeste Oriental ocupa uma área de 287 km², que corresponde a 3,37% do território. Compreende os estados, como eu falei, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. A região apresenta baixa disponibilidade de água, principalmente na estiagem. São eles o Capibaribe, que é nosso, já já a gente vai falar um pouco sobre ele, tá? O Paraíba, o Jaguaribe e Aracaú, tá? Dentro da hidrografia de Pernambuco, olha a imagem aí na tua tela. Preciso decorar isso tudo, professor. Eu diria a você que não é decorar, é memorizar. Mas eu vou dizer a você que na última prova caiu uma questão de decorar. E aí, né? Se o camarada não decorou, não memorizou os lugares dos rios, perdeu a questão, né? Então aí a gente tem justamente as 13 bacias que cortam o nosso estado. Rio Goiânia, Rio Capibaribe, Rio Ipojuca, Rio Sirinhaém, Rio Una, Rio Mandaú, Rio Ipanema, Rio Mochotó, Rio Pajeú, Rio Terra Nova, Rio Brígida, Rio das Graças e o Rio do Pontual, tá? Então todas essas são bacias de rios. Professor, não estou entendendo. Isso aí são bacias de quê? Bacias de um rio principal. Lembra do info que eu fiz aqui no quadro? Que depois a gente vai ter os seus afluentes, que são rios secundários que vão desaguar nesse rio principal. Então, é isso que vai acontecer nessas áreas, tá certo? As grandes bacias hidrográficas de Pernambuco possuem duas vertentes. Que é isso, professor? Vem comigo. Ou ela deságua no São Francisco, ou ela deságua no Oceano Atlântico, tá? Como assim, professor? Não estou entendendo ainda. Pernambuco, ó. Nosso quadrado. Quando tu pegar a prova, faz isso. Isso aqui, você vai colocar Rio São Francisco. Quando ele diz duas vertentes, ou os rios desaguam aqui, ou os rios vêm para cá. Oceano Atlântico, tá certo? Não precisa saber desenhar um mapa bonitinho. Já falei isso em outras aulas. Fazer esse quadrado é saber se localizar dentro do nosso estado. Tu não sabe que isso aqui é o sertão, cara? Tu não sabe que isso aqui é o litoral? Então, partiu. Rio São Francisco. Essa informação é que você precisa acrescentar. É que você precisa saber, tá? Volta aí para a nossa imagem. O Rio São Francisco e o Oceano Atlântico. As bacias que escoam para o Rio São Francisco formam os chamados rios interiores, sendo os principais Pontal, Garças, Brígida, Terra Nova, Pajeú, Mochotó e Ipanema. Além de grupos de pequenos rios interiores, tá? As bacias que escoam para o Atlântico constituem os chamados rios litorâneos, tá? Goiânia, Capibaribe, Ipojuca, Sirinhaém, Una, Mandaú e grupos de rios litorâneos, tá? GL, grupo de rios litorâneos, tá? São essas nomenclaturazinhas que você precisa estar levando para a sua prova.
Preciso, professor, claro. Vai que cai outra questão de hidrografia e vai dizer que eu não trabalhei com vocês. Tá louco? Tá? Rio Capibaribe. Chegamos nesse bonitinho. Para vocês terem noção, ele corta nada mais nada menos que 42 municípios, desde a sua nascente até a sua foz. Sua nascente entre Jataúba e Porções, tá? E a sua foz lá ali, no Marco Zero. Sabe onde é? No Recife? Pronto, ali é a foz do Rio Capibaribe. Cara, observa esse mapa aqui do Rio Capibaribe. Montante do rio e jusante do rio. Montante, área mais próximo à sua nascente. Jusante, área mais próxima à sua foz. Então ele está a jusante do rio, mais próximo da foz. Ele está a montante do rio, ele está mais próximo da sua nascente. Tá certo? Observa a imagem aí, observa o gráfico. Tá vendo? Aí são todas as áreas que o Rio Capibaribe passa no nosso município. Olha aí a sua foz. Lembrando que essa foz, aqui está o Marco Zero, né, do Recife, aqui está as Torres Gêmeas, né, as esculturas de Brenan e tal. Essa foz não é exclusivamente do Capibaribe. Aqui tem o Rio Beberibe também, tá certo? Onde ele vai desaguar aqui e aqui ele encontra com o oceano, tá certo? Então, não vai ser exclusivamente essa foz do Rio Capibaribe. Mas olhando essa imagem, vê que coisa linda é o nosso estado, né, bicho? Vê que coisa linda, né? É essa a chamada, o Recife aí, né? A Veneza Pernambucana, né? Não é à toa. É muito lindo, eu acho muito linda essa foz, tá? Sim, voltando antes da gente ir para o São Francisco. Cara, o Rio Capibaribe ele acompanha bastante a história do nosso estado. Por quê? As áreas do interior, né, aqui do Agreste, elas começaram a se desenvolver a partir das atividades que foram sendo desenvolvidas ao longo do Rio Capibaribe. É tu pegar as cidades, por exemplo, Limoeiro, Passira, né? Cidades que foram crescendo ao entorno do rio. Se tirar o rio, né, não é à toa que Limoeiro é chamada Princesa do Capibaribe, né, a princesa lá do Rio Capibaribe. Justamente porque lá durante um bom tempo, à margem do rio, se desenvolveu a cultura do algodão, né? Então Limoeiro tinha essa grande, mesmo sendo a terra do limão, né, ele desenvolvia, produzia bastante algodão e transportava para o Recife, né, escoava. Lembra que a produção ela estava vindo mais para o interior, já que as áreas litorâneas estavam dentro desse processo de urbanização. Então, esse rio servia como áreas de estratégia. Quando ele diz é um rio perene e temporário, existe dentro dessa análise, quando o rio é perene, ele nunca seca. Então, ele pode ser um rio sazonal ou um rio sazonal intermitente, ou seja, durante o período de chuva tem água. Se parou de chover, o rio seca, tá certo? E um rio perene é que faça chuva ou faça sol, ele tem água o ano todo. O Capibaribe, ele é um rio perene e temporário, tá? Alguns trechos dele, já chegando próximo à sua foz, ele é perene. Daqui, em alguns trechos, para áreas próximas à sua nascente, ele tem alguns trechos que são de fato sazonal ou temporário, tá? Rio São Francisco, tá? Rio São Francisco, ele tem um papel fundamental aqui no Nordeste, cara. Ele nasce em Minas Gerais. Lembra do processo de formação de Pernambuco? O limite do São Francisco era o território pernambucano, bicho. Acho que era grande demais. Aí foi brigando, perdendo, como você já viu, tanto na aula de formação como nas aulas de história. E aí a gente ficou com essa porção que a gente tem hoje. Mas o Rio São Francisco, ele tem um papel, uma importância única dentro desta localidade, né? Quando a gente olha, ele é um rio perene, que tem água o ano todo, tá certo? Nunca seca, de fato, tá? Porém, alguns entraves foram ocorrendo ao longo desse tempo. Ele é um rio que sai do caso do sul para o norte, né? Ele sobe, tá? Onde a gente vê aí ele nascendo, ó,
lá em Minas Gerais, e aí ele vem perpassando pela Bahia, corta partes também do sertão pernambucano, de Petrolina, Cabrobó, depois ele chega na divisa entre Alagoas e Sergipe até a sua foz, tá? A região hidrográfica do São Francisco ocupa uma área de 641 km, né? Que corresponde a 7,52% do território. Abrange os estados de Minas, Goiás, Pernambuco, enfim. O Rio São Francisco atravessa o sertão, a região mais seca do Brasil. Suas águas são usadas para abastecimento, lazer e irrigação. O turismo, né, os famosos cânions do São Francisco, né, são áreas de grande exploração da economia também, tá? Essa área de irrigação, a gente vai ver uma imagem já já, ela é fundamental para a economia aqui em Pernambuco, principalmente entre Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, tá? Tem mais de 2.000 km de trechos navegáveis. Entre seus 158 afluentes, 90 são perenes, 68 são temporários. Entre eles estão o Rio da Velha, Abaeté, Correntes, enfim. No Rio São Francisco está sendo, né, alvo desde várias gestões presidenciais federais, né, ao longo do tempo, para a conclusão da transposição do Rio São Francisco. Em que consiste a danada dessa transposição do Rio São Francisco? É pegar a água do seu trecho, né, principal e sair desviando para áreas mais secas dentro do sertão. Seja em Fortaleza, seja em Natal, seja na Paraíba. Tá certo? É criar esses eixos ao longo do tempo. Como é que é feito esses eixos, professor? A partir da construção desses canais, como vocês podem ver nessas imagens. São rios artificiais que vão levando essa água a partir das estações, que vão estar bombeando para que ele possa chegar a esse trecho. Como a obra vem durando aí, alguns trechos já têm sido inaugurados, né? Outros ainda não. Aí a gente vê também algumas áreas que foram danificadas ao longo desse tempo, que vão precisar de uma manutenção, e trechos que a água já está correndo. Quem vai se beneficiar? Espera-se que todo mundo, inclusive a população que mais carece de água. Mas a gente sabe que no Brasil, aquele jeitinho brasileiro, né, algumas pessoas se beneficiam de outras formas, tá? Vê essa chave, eu acho muito interessante. Hein, amigo, onde fica o famoso Rio São Francisco? É aqui mesmo. Ou seja, o cara tá pescando mais nada, né? O cara não tá com condições mais nenhuma de água. Por quê, professor? Ao longo do tempo, o Rio São Francisco, quando fala, e eu faltei colocar aí na imagem, peço até desculpas a vocês, mas a gente vai debater aqui agora. Quando a gente fala desse rio, da condição de irrigação, cara, durante um bom tempo, essa água ela acaba sendo levada principalmente para a produção de uvas aqui no nosso sertão pernambucano, tá? Essa irrigação, a partir dos estudos, ele capta, né, esse material, leva para dentro dessas áreas, e aí dentro desses espaços a gente acaba observando o seguinte: uma exploração demasiada e também uma exploração com estudos, né, que cada vez mais acabam se desenvolvendo as técnicas para ampliar essa produtividade dentro desses espaços. Então, eu tiro essa água desse leito, transfiro para minhas áreas de produção, as máquinas saem fazendo o seu papel e a partir daí amplia cada vez mais esse eixo produtivo dentro da minha área, dentro da minha terra, tá? E aí eu vou ter a prática da uva, vou ter a prática da manga, eu vou ter uma série de produtos que ao longo do tempo vai sendo forte para a economia do nosso estado, tá certo? Meu querido, minha querida, aqui terminamos nossa aula de hidrografia. Espero que tenhamos construído aí na sua cabeça, né, as ideias para facilitar essa compreensão, tá certo? Forte abraço, não desiste dos teus sonhos, estamos juntos. Eu, professor Rafael, Dimensão Pro, rumo à sua aprovação, tá certo? Tá chegando, não desiste. Se fosse fácil, todo mundo teria, mas como não é, só você, guerreiro, só você, guerreira, que vai conseguir chegar lá. Até mais, próximo encontro. Cheiro no coração de vocês.